Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 29 de janeiro de 2022, nosso último sábado do mês de janeiro, inicia-se agora mais um estudo da Revista Espírita. Estamos estudando o ano de 1860 da Revista Espírita e já estamos no estudo de número 33. Então, para os demais estudos da Revista Espírita e também de outros estudos da casa, todos estão disponíveis em nosso YouTube, que pode ser acessado facilmente adentrando em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá também poderá ser acessado outros materiais da doutrina espírita, obviamente todos baseados, né, na codificação de Allan Kardec. Então vamos lá. Nós estamos no estudo de número 33 e nós tínhamos iniciado na semana passada um estudo sobre a frenologia e a fisiognomonia. Frenologia, só para relembrar o que a gente já estudou na semana passada, era um estudo baseado ali no crânio das pessoas, né, na parte óssea ali da cabeça das pessoas, onde julgava-se que determinadas ondulações ou deformações poderiam estar ligadas também a questões de aptidões, né, que o cérebro se desenvolvia e tudo mais. Então, Kardec até deu uma posição também sobre isso, sobre o que ele achava. Você ficou na curiosidade, volta no estudo da semana passada, lá que a gente debateu bastante sobre esse assunto. E hoje nós vamos falar sobre a fisiognomonia, né, dando continuidade nesse estudo. Como o Pereira tinha começado a semana passada, Pereira, vamos dar continuidade com você, pode ser? Pode ser, sim, Léo. Então, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Estão dando continuidade a esse estudo da Revista Espírita de julho de 1860. Então, vamos ver o que o Kardec coloca aqui. Agora lancemos a vista para fisiognomonia. Essa palavra é meio difícil de falar, às vezes vai dar uma roscadinha aqui. Essa ciência é baseada no princípio incontestável de que é o pensamento que põe os órgãos em jogo, que imprime aos músculos certos movimentos. Daí se segue que, estudando as relações entre os movimentos aparentes e o pensamento, dos movimentos vistos podemos deduzir o pensamento, que não vemos. É assim que nos enganaremos quando a intenção de quem faz o gesto ameaçador ou amigável, que reconheceremos o modo de andar de um homem apressado e o do que não o é. De todos os músculos, os mais móveis são o da face. Ali se reflete, muitas vezes, até os mais delicados matizes do pensamento. Eis porque, com razão, se diz que o rosto é o espelho da alma. Inclusive, né, Pereira, tem aqueles especialistas em leitura corporal, né, que fazem, né, através das microimpressões ali da face, sabe se a pessoa está falando uma verdade, se é uma mentira, se ela está inventando, se não está. Então é interessante. Não sei se eu concordo em todo ali no que ele falou ali, mas nessa questão da face eu sei que é isso mesmo, né? Eles conseguem tirar ali o que a pessoa realmente está pensando e não o que ela está tentando aparecer. Né? Os artistas, o pessoal que estuda, que faz apresentações, eles, de cinema, eles estudam isso, de como você transmitir, né, um certo sentimento alterando a tua face. Só que aí que está o detalhe também, que a pessoa pode falsear isso, né? As pessoas que estudam isso, quando é natural, tudo bem, uma pessoa simples, você chega perto da pessoa simples, as pessoas que estudam isso, observam a maneira da pessoa. O Daniel até deve trabalhar muito tempo com recurso humano da empresa, deve saber disso. As pessoas que estudam isso olham exatamente a aparência, né? É como se fosse aquele jogador de pôquer, né? O olho,
a maneira da pessoa mexer, que vai identificar se a pessoa está mentindo ou não, se ela é blefando ou não. Só que, aquilo que eu disse, as pessoas que estudam isso para transmitir, eles conseguem falsear isso também, né? Modificar essas fisionomias para induzir ao erro a outra pessoa, né? Sim, tanto que há os artistas, né, no teatro, na televisão, por exemplo, que simulam perfeitamente, né, as emoções e na realidade é só aparente. E tem um autor, que agora eu não me lembro o nome dele, eu tenho aqui na biblioteca em casa, que ele até foi meio banido dos Estados Unidos, porque o trabalho dele, ele começou o estudo da face, né, para quando o cara falava lá, e as tendências, né, que tinha na face, e ele começou a estudar o Obama. O Obama, quando fazia os discursos, ele começou, e aí deu uma encrenca federal, né, porque, né, normalmente, né, sem entrar na questão política, mas é inerente aos políticos certos comportamentos que não veio ao caso aqui agora, né. Então, mas eu tenho uma obra desse cara, é muito interessante mesmo. Se você se aprofunda e você consegue captar esses sinais assim, é muito interessante. Tem um canal que minha esposa gosta de assistir, acho que é Vitor o nome do rapaz, o canal é Metaforando. E ele faz exatamente isso, as análises dos mais diversos personagens possíveis, né? Não só da política, mas do cinema, ou até, por exemplo, ele fez análise corporal lá dos terraplanistas, né? Que eles foram num programa de televisão e aí foram debater lá, né? Sobre a Terra plana. E aí ele mesmo falou, olha, nem eles estão acreditando no que eles estão falando, né? Por causa das microimpressões e da face, isso ali está dizendo, não, ele está falando porque ele adotou uma tese, mas ele mesmo não acredita naquilo que ele está falando. Então é bem interessante essas pessoas que fazem isso. Tem uma outra série também, não sei se está no Netflix mais, mas tinha o Lightman, que eles faziam isso, né? Eles desvendavam lá questões de crimes e tal, né? Tudo pelo interrogatório ali dos suspeitos pela face. Era Light to Me, o nome da série, né? Minta para mim, né? Light to Me. Era bem interessante, então, isso quanto que a nossa alma, né? Enquanto presa no nosso corpo, o quanto que ela às vezes, impedida de fazer os atos que ela queria fazer, né? Por causa dessa matéria. Né? E algumas coisas se sobressaem e conseguem ser interpretadas. Né? Existem estudos mais recentes aí, que fala muito aí sobre isso também, mas que nem nós falamos, aqueles que começaram a querer interpretar pelo crânio, né, pela fisionomia craniana, também caíram no erro porque queriam identificar vamos dizer assim, a alma, a postura, a personalidade da pessoa. A certo ponto tinha razão, porque até o Kardec coloca que algumas coisas são, vamos dizer assim, condicionadas, né? Mas aí na fisionomia, segundo alguns estudos, que a única questão que nós falamos aí que a pessoa consegue modificar, ó, eu posso, por exemplo, fazer uma cara de triste, uma fisionomia, eu posso mudar isso sem eu estar sentindo aquilo, mas isso que é o olho, né? Porque pelo olho é fantástico, as pessoas que estudam o olho. O olho, sim, reflete a alma, né? Aí eu vi uma linha de estudo dessa linha aí, que você vê que as pessoas vão se aprofundando muito mais, né? Você quer conhecer, por isso que fala olho a olho, né? Você olha no olho, né? Acho que o olho é impressionante, o olho você não consegue modificar, né? Que reflete, né? Aí, por isso que eu falo, abre um leque de estudo, de debate muito grande, né? Mas tem sentido, que o Lelo falou, tem muitas coisas aí que a gente identifica isso mesmo. Vamos dar continuidade. Aí quando ele fala, eis porque diz que o rosto é espelho da alma. Pela frequência de certas sensações, os músculos contraem o hábito dos movimentos correspondentes e acaba formando a ruga. A forma exterior se modifica. Assim, pelas impressões da alma de onde se segue, que, dessa forma, algumas vezes você pode deduzir essas impressões. Como do gesto, podemos deduzir o pensamento. Tal é o princípio geral da arte, ou, se quiser, da ciência
fisiognomônica. Esse princípio é verdadeiro. Não apenas se apoia na base racional, mas é confirmado pela observação, tendo Lavater a glória, se não de haver descoberto, pelo menos de eu ter desenvolvido e formulado em corpo de doutrina. Infelizmente, Lavater caiu no erro comum a maioria dos autores desses temas, ou seja, a partir de um princípio verdadeiro sobre certos pontos, concluírem por uma aplicação universal e, em seu entusiasmo por terem descoberto uma verdade, vê-la por toda parte. Eis aí o exagero e, muitas vezes, o ridículo. É o que nós estávamos falando agora, né? Não nos cabe examinar aqui o sistema de Lavater em seus detalhes. Diremos apenas que tanto é ele consequente ao remontar do físico ao moral por certos sinais exteriores, quanto é lógico ao atribuir um sentido qualquer às formas ou sinais sobre os quais o pensamento não pode exercer nenhuma ação. É a falsa aplicação de um princípio verdadeiro, que muitas vezes relega ao nível das crenças supersticiosas e que leva a confundir na mesma reprovação os que vêm certo, e aos que exageram. É bem naquilo que eu estava comentando agora há pouco, né? Que existe os exageros, né? Porque as pessoas que descobrem isso podem, não é porque a pessoa não apresentou determinada fisionomia que ela vai representar aquela personalidade dela ou não, né? Era apenas um... Exatamente, vai que a pessoa tem um botox ali em determinado lugar que está com o músculo paralisado, né? Aí vai julgar só baseado naquilo, não vai chegar a uma conclusão. Né? É verdade. Digamos, entretanto, para ser justo, que muitas vezes a falta é menos do mestre que dos discípulos, que, em sua admiração fanática e irrefletida, por vezes, leva às consequências do princípio além dos limites do possível. Agora, se examinarmos essa ciência nas suas relações com o espiritismo, teremos de combater várias induções errôneas que dela poderiam ser tiradas. Entre as relações fisiognomônicas, existe principalmente uma sobre a qual a imaginação muitas vezes exerceu. É a semelhança de algumas pessoas com certos animais. Procuremos, então, buscar a causa. A semelhança física entre os parentes resulta da consanguinidade que transmite, de um a outro, partículas orgânicas semelhantes, porque o corpo procede do corpo. Mas não poderia vir ao pensamento de ninguém supor que aquele que aparece com um gato, por exemplo, tenha nas veias o sangue de gato. Há, pois, uma outra causa. De início, pode ser fortuita e sem qualquer significação. É o caso mais comum. Todavia, além da semelhança física, nota por vezes uma certa analogia de inclinações. Isso poderia explicar-se pela mesma causa que modifica os traços da fisionomia. Se o espírito ainda atrasado conserva alguns dos instintos do animal, seu caráter, como homem, terá esses traços. E as paixões que o agita poderão dar esses traços algo que lembre vagamente os do animal cujos instintos possuiu. Mas esses traços apagam à medida que o espírito se depura e o homem avança no caminho da perfeição. Aqui, portanto, seria o espírito
a imprimir sua marca na fisionomia. Mas da similitude dos instintos, seria absurdo concluir que o homem que tem os do gato possa ser a encarnação do espírito de um gato. Longe de ensinar semelhante teoria, o espiritismo sempre demonstrou o seu ridículo e a sua impossibilidade. É verdade que se nota uma gradação contínua na série animal, mas entre o animal e o homem há uma solução de continuidade. Esse é um tema bastante discutido, né, Pereira? A linha em que separa ali a evolução do animal para o homem, né? Que animal que seria o último, ou o que teria entre a diferença entre eles. E é uma questão aí que pode incorrer em bastante erro, né? De achar que só porque estaria numa evolução ligeiramente anterior, que ainda conservaria ali todas as nuances de um animal, né? Bem complicada a situação. Mas ele deixa bem claro ali quando ele explica, ali, quando ele comenta ali. Fala, bom, o espírito, se ele, por algum motivo lá, que ele ainda pensa muito no gato, não sei o que, no cachorro, sei lá, ele pode imprimir uma certa fisionomia no corpo físico que ele coloca ali. Mas aí que ele vem ali, que ele critica no final aqui, que ele fala aqui, essa questão de certas personalidades, de trazer alguma coisa lá do animal. Que ele fala que isso é impossível, porque o animal é totalmente diferente lá, ficou lá. Você não traz isso, essa questão. Né? Por exemplo, uma certa maneira de agir como gato, nesse sentido que ele está colocando aqui, que é aparência, e nós sabemos disso, nós que estudamos isso, você pode até, o espírito pode conseguir até, como ele pode mudar o teu perispírito, nós sabemos disso, até na forma de animal, de lobo, de outros corpos, ele pode até impressionar e trazer uma certa aparência no corpo físico. Até aí ele deixa bem claro que tudo bem. Agora, quando ele cai na parte ali que ele fala das personalidades, que ele disse que isso é impossível, né? Porque é muito longe, é muito diferente. Ele não traz como é que o gato não tinha essa, vamos dizer assim, quando ele vai para o humano, muda totalmente essa outra questão aí. Né? Sim, isso são milênios, né? De distância entre a fase animal, né? Senão a gente também seria muito semelhante a vidas anteriores, nossas, assim, trejeitos e tal, e isso nem sempre acontece, a maioria das vezes não acontece, né? O que você tem são trejeitos e maneiras de se portar semelhantes àqueles que convivem nessa encarnação, né? Acho que a memória é muito raramente, né, que isso vai acontecer. Agora, de a pessoa ser meio parecida, por exemplo, com um gato, às vezes até porque ela gosta daquele animal, observa muito aquele animal, acha interessante, ela vai até tentando, né? Isso é normal, a gente imita mesmo aquilo que a gente gosta, né? E também assim, se nós compararmos nós hoje, né? Por mais primitivo que pode ser hoje nessa atualidade, que nem a Sônia falou, nós estamos há muito mais de milênios da primeira reencarnação animal, né? Que são que o espírito, quando as primeiras reencarnações, ele é bem primitivo, né? Aí até que naquela primeira reencarnação, até que admite, talvez, sei lá, mas não é a distância que nós estamos disso. Hoje já está muito longe, né? Daquele animal da primeira reencarnação, né? A primeira transformação para o humano. Né? Não foi feito, na Terra pode ter sido isso, nos primórdios dela, mas há quanto tempo atrás? Né? Quantos milênios atrás? Né? Quantos milhões de anos atrás? O Pereira Sona até me corrige se eu estiver errado, não sei se foi na revista que nós estudamos uma vez, Pereira, que existem aquelas espécies que são pouco puxadas para o animal e ainda um pouco para o humano em outros planetas, né? Que poderia ser, tipo, essa espécie, um intermediário da saída entre o animal para o homem, mas que não existe aqui na Terra, né? Existiria em outros planetas. Não sei até... Se não me engano, é Marte ou Júpiter que ele comenta isso. Isso. Que eles trabalham, faziam serviço para os humanos, mas era já um misto entre animal e humano, já tinha raciocínio e tal, comunicação, né? Eu vi, foi de Marte, sim. Tem no Anuário Espírita de 1978, eu tenho ele guardado aqui,
uma matéria interessante de um centro espírita, eu acho que de Minas Gerais, não me lembro agora o estado, que faziam sessões de materializações e se materializou eles chamaram de pincatropo, uma coisa assim, eles deram um nome lá, e era um ser assim. Eu vou depois achar aqui e eu compartilho com vocês, que eu vou ter que daí redigir, é muito interessante. Porque atualmente não existem nem os humanos bem primitivos, né? Como mais ou menos deve ser isso que o Daniel está falando, né? Por exemplo, o homem de Neandertal, esses que a ciência sabe que viveram aqui na Terra, né? Mas eles já não existem mais, né? Porque a Terra já evoluiu, então esse período já não é mais feito aqui, é feito em mundos primitivos, né? Interessante isso. Eu acredito que é no último parágrafo ali, né? Sem entrar no exame aprofundado dessa questão, que discutiremos mais tarde, dizemos, conforme os espíritos, que nisto... Eu acho que é lá em cima, Pereira, aqui no É Verdade. Aqui, ó. Tá certo, desculpa, então. Então vamos voltar aqui atrás. É verdade, né? Foi logo no início ali que foi interrompido, tá certo. É verdade, é verdade que se nota uma gradação contínua na série animal, mas entre o animal e o homem há uma solução de continuidade. Ora, mesmo admitindo o que é apenas um sistema, que o espírito tenha passado por todos os graus da escala animal antes de chegar ao homem, haveria sempre de um a outro uma interrupção, que não existiria se o espírito do animal pudesse encarnar-se diretamente no corpo do homem. Se assim fosse entre os espíritos errantes, haveria os de animal, os de animais, como a espírito humano, o que não acontece. Aqui eu vou ressaltar mais uma vez, eu ainda continuo vendo algumas pessoas dizendo que os espíritos, há espíritos errantes no mundo espiritual, tal. E o Kardec fala aqui, em vários outros lugares, aqui ele deixa bem claro isso, que não existe. De animais, né? Você de animais, que ele coloca, animais, olha lá, exatamente, é o texto que ele deixa ali. E não existe espíritos errantes de animais. Sim, isso não foi nem conclusão do Kardec, foram os espíritos que falaram isso, né? Em vários locais da Ensinaram. codificação ele coloca isso. Né? E tem pessoas que eu vejo aí de quando em quando algum falando aí, né? É que num dos textos que os espíritos respondem, eles dizem que não teria condição do espírito ser errante, né? O espírito do animal, porque ele não tem consciência e tal, mas deixa uma brecha, digamos, porque alguns acham que, então, quando há uma questão útil, eles aproveitam esses espíritos para fazer algum tipo de trabalho. Né? Esses que não seriam nem espíritos, né? Seria um princípio espiritual, na verdade, né? Porque é considerado espírito só depois que se torna humano, né? Então, alguns interpretam dessa forma, mas eu acho que é interpretar assim muito né, não dá, de uma forma muito subjetiva, não dá para a gente ter essa certeza de que isso realmente acontece, né? Porque existem vários romances, né, inclusive do Chico Xavier, em que aparecem, né, por exemplo, veículos puxados por animais, ou então animais afastando e tal. Mas a gente sabe que tudo pode ser plasmado, né, pelos espíritos mais elevados, né? Para que as pessoas se sintam mais acolhidas ali, logo que desencarnam, né, nessas colônias e tal, e elas se sintam mais à vontade, ou até uma questão de imaginação, como a gente mesmo diz, né, que a gente vê nos estudos em que os espíritos se emancipam do corpo, quando eles chegam no plano espiritual, eles veem coisas que, na verdade, são ligadas às crenças deles mesmos, né? Então, outra pessoa pode ver aquela mesma situação de uma outra forma, né? A gente já conversou bastante sobre isso também. Então, quando você está desencarnado, a mesma coisa. Você pode, eventualmente, ver
interpretar de uma forma, enquanto você ainda não está exatamente lúcido, né? Bem adaptado lá no plano espiritual, eu acho que você pode se confundir com muitas coisas, né? Porque existem algumas situações que eu acho que não tem um correspondente aqui na Terra e a pessoa a mente já dá um jeito de interpretar dessa forma, né? Eu acho bacana, eu concordo com o raciocínio da Sônia, eu também tenho esse. Eu acredito nisso, que aquilo que se vê lá, ou ele é plasmado por uma maneira, endoplastia, alguma coisa assim, ou são formas de pensamento, né, que são colocadas, que a Sônia colocou ali, que a pessoa vê aquilo. Porque se Kardec, em toda a sua obra, não deixou, e falou várias vezes, não deixou nenhum indício disso, né? Então, foi colocado depois, nas obras posteriores aí, agora. Não só ele não falou isso, como ele falou o contrário, né? Claro, exato. Não deixou nada, não haveria, né? Porque os espíritos, os animais não são errantes, né? Eles são imediatamente aproveitados, né? Agora, esse aproveitados é que alguns interpretam como sendo, não, então foi aproveitado para fazer alguma coisa. Mas acredito que não, porque eles não têm uma consciência, né? Lá no plano espiritual. Então, é mais provável que realmente essas imagens todas que se veem de animais sejam formas de pensamento, né? Seja criado pela própria pessoa ou por um espírito superior, né? Nessa questão, Sônia, que você comentou do aproveitado, que eu queria até ia comentar, errantes a gente sabe que não, porque senão ele estaria esperando uma próxima reencarnação para se continuar essa melhoria, fica meio estranho. Mas nesse sentido do reaproveitado, será que não existem os animais lá mesmo para cumprir uma função que é necessária lá no plano espiritual? Por exemplo, lá acho que é no nosso lar que tem aquela figura do Ibis, que é tipo uma ave grande que ficava, acho que, transmutando energia, alguma coisa assim. Será que não existem, então, esses animais para fazer esse trabalho útil lá, alguma coisa nesse sentido? Pois aí fica só... Não foi dito nada assim muito taxativo, né? Esse aproveitado, imediatamente aproveitado no plano espiritual, né? Então, não sei, talvez a gente encontre na revista alguma outra explicação, né? Mas nas obras lá do Pentateuco é o que a gente encontra, né? Então ainda ficou essa brecha mesmo, né? Bom, temos que estudar muito, né? E isso que é o interessante, né, Pereira? Quanto mais estuda, mais coisas a gente fica com dúvida ainda, né? Porque é só olhar essa última parágrafo, aquela palavra, frasinha em cima. Se assim fosse, entre os espíritos errantes haveria os animais. Ó, entre os espíritos errantes, entre nós, haveria os animais. Como há espíritos humanos, o que não acontece. Aí ele não está dizendo aí, de aproveitamento, dizendo que haveria os de animal. De animais, aí fica mais, Mas aqui não tem animais, né? Uhum. O que não acontece. Ele deixa uma afirmativa bem certa aí. Bom, vamos continuar então. Ele disse que vai discutir mais tarde, então vamos ver. Até para as pessoas que estão nos assistindo, eu acho que essa é a finalidade do nosso estudo da revista espírita, é abrir o debate, né? Abrir para que outras pessoas consigam buscar, que nem o Daniel colocou aqui agora, tem um tema lá, tem uma outra obra lá. Traga outra obra, vamos discutir, né? Tem o outro ponto de vista, de onde que trouxe, e vamos juntando com as obras básicas para ver, né? Para a gente conseguir um consenso maior sobre isso. Né? Bom, vamos lá. Sem entrar no exame aprofundado dessa questão, que discutiremos mais tarde, dizemos, conforme os espíritos, que nisso estão de acordo com observações dos fatos, que nenhum homem é a reencarnação do espírito de um animal. Os instintos animais do homem decorrem da imperfeição do seu próprio espírito, ainda não depurado, e que, sob a influência da matéria, dá preponderância à necessidade física sobre as morais e sobre o senso moral, não ainda suficientemente desenvolvido, sendo as mesmas as necessidades físicas do homem e no animal. Necessariamente resulta que, até o senso moral estabelecer um contrapeso, pode haver entre
eles uma certa analogia de instintos. Mas aí se detém a paridade. O senso moral que não existe num e que no outro germina e cresce incessantemente, estabelece entre eles a verdadeira linha da demarcação. Uma outra indução não menos errônea é tirada do princípio da pluralidade das existências, da sua semelhança com certos personagens. Alguns concluem que pode ter sido tais personagens. Ora, do que precede, é fácil demonstrar que existe apenas uma ideia quimérica. Como dissemos, as relações consanguíneas podem produzir uma similitude de formas, mas não é esta aqui o caso, pois o Esopo pode ter sido mais tarde um homem bonito, e Sócrates, um belo rapaz. Assim, quando não há filiação corporal, só haveria uma semelhança fortuita, porquanto não há nenhuma necessidade para o espírito habitar corpos parecidos e, ao tomar um novo corpo, não traz nenhuma parcela do antigo. Entretanto, conforme o que dissemos acima, quanto ao caráter que as paixões podem imprimir aos traços, poder-se-ia pensar que, se um espírito não progrediu sensivelmente e retorna com as mesmas inclinações, poderá trazer no rosto identidade de expressão. Isso é exato, mas seria, no máximo, um ar de família, e daí uma semelhança real, e daí há uma semelhança real a muita distância. Aliás, esse caso deve ser excepcional, pois é raro que o espírito não venha em outra existência com disposições sensivelmente modificadas. Assim, dos sinais fisiognomônicos, não se pode tirar absolutamente nenhum indício das existências anteriores. Só podemos encontrá-la no caráter moral, nas ideias instintivas e intuitivas, nas inclinações inatas e nas que não resultam da educação, assim como na natureza das expiações suportadas. E ainda isso só poderia indicar o gênero da existência, o caráter que se deveria ter levado em conta o progresso, mas a individualidade, vide o Livro dos Espíritos, 216 e 217, né? Coloco ali. E é isso. Termina aqui e deixou lá o livro, as perguntas do livro, as perguntas e respostas, né? O Livro dos Espíritos, 216 e 217. Para estudar não vai, né? Tema bem interessante, né? Que dá bastante debate e gera bastante dúvidas, né? Para a gente estudar. Essa questão de animais e tal, ela é uma questão, assim, acho que não se aprofunda muito também, né? Não se aprofunda muito dessa passagem, né? Tem na Revista Espírita, em maio de 1865, eu até estava pesquisando aqui agora, um texto que se chama, espera que eu já digo aqui, Manifestação do Espírito dos Animais. É uma carta de um camarada sobre um cachorrinho, vale a pena a leitura. Leiam lá e depois tirem suas conclusões. Não vamos esperar chegar em 1965, porque nós estamos em 1865, nós ainda estamos em 1860, né, Pereira? Vamos ter que dar um pulo na revista aí para matar a curiosidade agora. Dá um pulo lá, é maio de 1865. Vale a pena a leitura. E depois vocês tiram as conclusões. Então, tá já. Eu vou passar a bola para a Sônia agora. A exemplo do outro tema, também um tema aí bem
bem interessante, de marketing bom aí para a gente ler na revista. Pode ler para nós, Sônia? Os fantasmas. A academia assim define essa palavra. Disse dos espíritos que se supõem voltarem do outro mundo. Ela não diz que voltam. Só os espíritas podem ser bastante loucos para ousarem afirmar semelhantes coisas. Seja como for, pode dizer-se que a crença nos fantasmas é universal. Evidentemente, se funda na intuição da existência dos espíritos e na possibilidade de comunicação com eles. Sônia? Oi. Aqui já dá para a gente abrir um parênteses, né? Que acho que todas as religiões acreditam em espíritos. Só que eles acreditam que os espíritos são todos ruins, né? São todos fantasmas, só vêm para assombrar, né? E acho que o espiritismo traz essa linhagem de que sim, existe a comunicação com os espíritos, mas nem todos são ruins, tem outros que são ignorantes, tem outros que são bons, e acho que é essa que é a principal diferença, né? Na verdade, eles acreditam assim, no demônio, né? Que é o espírito mal, e nos anjos, os santos anjos e tal. A Igreja Católica cai nessa linha. E eles não precisam nem encarnar, mas são santos. Tal. E os demônios, que são outra linha separada. Então, eles não é que nem nós. Né? Eles não acham que os demônios são espírito de homens, né? São seres criados à parte. Anjos decaídos, tal, não sei o quê. Temos várias teorias que falam sobre isso. Então, vamos voltar. Vamos dar uma continuidade. Opa, deu um tilt. Deixa eu parar e fazer de novo. Evidentemente, se funda na intuição da existência dos espíritos e na possibilidade de comunicação com eles. A esse título, todo espírito que manifesta a sua presença, seja pela escrita de um médium ou simplesmente batendo numa mesa, seria um fantasma. Mas esse nome quase sepulcral geralmente é reservado para os que se tornam visíveis e que se supõe, como diz com razão a academia, vir em circunstâncias mais dramáticas. São histórias de comadres? O fato em si, não. Os acessórios, sim. Sabe-se que os espíritos podem manifestar-se à vista mesmo em forma tangível. Eis o que é real. Mas o que é fantástico são os acessórios. O medo, que tudo exagera, ordinariamente acompanha esse fenômeno, em si tão simples, o qual se explica por uma lei muito natural. Consequentemente, nada tem de maravilhoso ou de diabólico. Por que, então, se tem medo dos fantasmas? Precisamente por causa desses mesmos acessórios, que a imaginação se apraz em tornar apavorantes, porque ela se assustou e talvez acreditasse ter visto o que não viu. Em geral, são representados sob aspecto lúgubre, vindo de preferência à noite, sobretudo nas noites mais sombrias, em horas fatais, aos lugares sinistros, revestidos de mortalhas extravagantes. O Espiritismo ensina, ao contrário, que os espíritos podem mostrar-se em todos os lugares, a qualquer hora, de dia como de noite, que em geral o fazem sob a aparência que tinham em vida, e que só a imaginação criou os fantasmas. Que os que aparecem, longe de ser temidos, na maioria das vezes são parentes ou amigos que vêm a nós por afeição, ou espíritos infelizes que podemos assistir. Também são, algumas vezes, galhofeiros do mundo espiritual, que se divertem à nossa custa e se riem do medo que causam. Compreende-se que com estes, o melhor meio é rir também e provar-lhes que não se os teme. Aí, vou fazer um parênteses, né? Que a gente sabe que muitos espíritos, quando têm a intenção de assustar, eles tomam formas até de demônio mesmo, né? Essa forma característica e tal, né? Outro que a pessoa tenha mais medo, né?
E é por isso que eu acho que surgiu todos esses mitos de boitatá e lobisomem e tudo mais, né? Porque tomava uma forma, a pessoa via aquilo lá e pronto, existiu mesmo, né? Sim, nós vimos aqui, né, algumas semanas atrás, que tinha um espírito que aparecia assim, né, só como, por exemplo, uma pena ou alguma coisa assim, lembra? Eram detalhes, ele não queria aparecer como ele tinha sido em outras vidas, né? Então, ele, inclusive, não tinha forma humana, né? Outra era uma vaca também, né? Uma Foi. vaca magra e tal. Isso mesmo. Compreende-se. Tá, então que você ri. Agora, essa questão de rir, também, depois, no livro dos médiuns, o Kardec diz que nem sempre a gente deve entrar na vibração deles, né? Se for, eles vêm fazer piada e tal, principalmente se for durante uma reunião mediúnica, aí a gente não deve entrar na mesma vibração, de rir junto e tal, porque aí eles ficam a mil, né? Eles acham que estão agradando e não querem mais ir embora, né? Aliás, limitam-se quase sempre a fazer barulho e raramente se tornam visíveis. Infeliz de quem os leva a sério, pois redobram nas travessuras. Seria o mesmo que exorcizar um moleque de Paris. Mesmo supondo que seja um espírito mau, que mal poderia fazer? Um valentão vivo não seria 100 vezes mais temível do que um morto que se tornou espírito? Aliás, É aquela frase, né, que é ter o medo dos vivos e não dos mortos, né? Tem que temer os vivos e não os mortos. Lógico que a gente sabe que talvez uma influência espiritual, né, a nível de obsessão, ali possa causar ali um mal para a pessoa, mas aí já estão falando de outra coisa, não simplesmente de uma aparição, né? Eu acredito que aí que é a questão que fala da sintonia, da valorização. Eu vejo, às vezes, até num grupo mediúnico, às vezes parece um espírito lá para. Claro que nós temos que tomar cuidado, nós sabemos que ele tem um certo conhecimento. Acontece que, às vezes, nós valorizamos muito mais o espírito mau, né? Dá muito mais valor para ele, muito mais força para ele, do que os nossos benfeitores. Né? Então, aí valoriza ele, aí você fica meio comido, tá ali, tá não sei o quê, assim, assim. Aí cria-se uma certa. Tudo que ele queria, é o que ele está dizendo no texto ali. Tudo que ele queria, arrumou a sintonia, que a pessoa acreditou e ele vai ficar cada vez mais forte. Sendo que deveria ser o contrário, né? O irmão tá ali, então vamos agora juntar com o nosso amigo espiritual e vamos envolver ele, ou não dar bola para ele, né? Falar, meu amigo, você tá aí? Vai ficar aí, né? Ou envolver ele com pensamento de equilíbrio, de harmonia e tal, para que ele não se neutralize. Só que realmente é isso, as pessoas valorizam demais, eu percebo isso. Nossa, tá ali, cria-se muita. Essa valorização prejudica, né? O trabalho às vezes. Não que eu estou dizendo que não temos que saber que eles estão ali, que precisa ser coisa. Mas o excesso de medo que ele coloca ali a gente sabe que o medo, a gente já conversou várias vezes, né? O medo, em qualquer situação, ele vai só trazer prejuízo, né? O medo excessivo, né? O medo existe para que você tome cuidado se proteja de certas coisas, né? Tem medo de atravessar a rua, né? Mas é um medo relativo, assim, uma tensão, né? Não é aquele pavor, né? Se você tem um medo, assim, que chega a perder o raciocínio, né? De ser uma fobia mesmo, um pavor, isso é prejudicial, não serve para nada. Né? Não sei onde é que eu parei ali. Aliás, sabemos que estamos constantemente rodeados por espíritos, que só diferem dos que chamamos fantasmas porque não os vemos. Não é mesmo, né? Se as pessoas se conscientizassem disso, né? Aí elas iam ficar mais apavoradas ainda, né? Os adversários do espiritismo não deixarão de o acusar por dar crédito a uma crença supersticiosa. Mas, sendo o fato das manifestações visíveis constatado, explicado pela teoria e confirmado por inúmeras testemunhas, não se pode dizer que não existam, e todas as negações não o impedirão de se reproduzir, porquanto poucas pessoas há que, consultando suas lembranças,
não se recordem de algum fato dessa natureza e que não podem pôr em dúvida. É preferível, portanto, que nos esclareçamos sobre o que há de verdadeiro ou de falso, de possível ou de impossível nas narrativas desse gênero. É explicando uma coisa, raciocinando, que nos premunimos contra o medo pueril. Conhecemos muitas pessoas que tinham pavor dos fantasmas. Hoje, graças ao Espiritismo, sabem o que é isso, e seu maior desejo é ver um. Conhecemos outras que tiveram visões que as terrificaram. Agora que as compreendem, não mais se inquietam. Conhecem-se os perigos do mal, do medo para os cérebros fracos. Ora, um dos resultados do conhecimento do Espiritismo esclarecido é precisamente curar esse mal, e não é esse um dos seus menores benefícios. Então, você vê, já no tempo de Kardec já se sabia, né, o perigo que ele diz ali para os cérebros fracos, né, e a gente vê mesmo, né, as pessoas fazendo coisas assim, às vezes absurdas, né, por causa do medo, né? E até uma técnica que se usa mesmo para comandar, manipular as pessoas é produzir o medo, né? Nas pessoas. Inclusive, a gente percebe pessoas estudiosas da doutrina espírita, né, que estudam, que estão dentro da casa espírita às vezes, com esses medos exagerados, né? Então, quer dizer, poxa, se for uma pessoa que é espírita, que estuda tudo isso, não deveria ter medo de um dia se ver uma entidade espiritual, não deveria ter medo, né, desse conceito de Kardec. E aí eu estava lembrando aqui agora que um estudo que nós estudamos, do Diversidade de Carisma, né, do Emílio, da Regina, né, que ele coloca o nome de Regina, né, que é a facilidade que ela tinha de emancipação, de isolamento. Ela via as entidades espirituais e conversava com elas normalmente, saía com elas, né? As entidades espirituais chegavam até ela, no quarto dela, entidades espirituais com forma de crianças, e ela ia, conversava. No começo ela tinha medo, mas depois para ela era tão natural, né? Ela começava o domingo, deitava para descansar um pouco, estava dormindo, quando via, chegava a entidade espiritual lá no quarto dela, ela via e lembrava ainda, né? Lembrava ainda as coisas. Acho bacana aquilo ali também, pessoal. Poxa, olha, né? Saía, ia, visitava, conhecia outros lugares, fazia passeio, né, no domingo com a entidade espiritual. Puxa. Então hoje a gente pensa assim de nós, a maioria de nós hoje, quando tem um negócio desse, muita gente tem desespero, né? Muitas pessoas vão para o espiritismo estudar justamente porque começam a ver espíritos, né? E sentem muito medo, porque pelo menos, né? Às vezes não é que a gente pergunta para a pessoa, mas ele fez alguma coisa, ameaçou, falou. Não, simplesmente só o fato de ver, a pessoa já fica assustada, né? Então, aí quando ela começa a estudar, realmente é como Kardec diz, né? A pessoa compreende e aquilo já não faz mais o mesmo efeito, né? É interessante. Dá mais uma continuada aqui, Sônia. Esse tema próximo a gente não vai conseguir ler até o final. E vamos deixar na curiosidade do pessoal de até um pouquinho antes das perguntas e respostas, né, com o diálogo com o espírito. Mas o tema é bem interessante. Então, vou ler. Lembrança de uma existência anterior. Sociedade de Paris, né, 25 de maio de 1860. Um dos nossos assinantes nos envia uma carta de um de seus amigos, da qual extraímos o seguinte trecho. Perguntastes a minha opinião, ou melhor, a minha crença na presença ou não, junto a nós, das almas dos que amamos. Pedis também algumas explicações relativas à minha convicção de que nossas almas mudam de envoltório com muita rapidez. Por mais ridículo que pareça, direi que guardo a sincera convicção de ter sido assassinado durante os massacres de São Bartolomeu. Eu era muito criança quando tal lembrança veio ferir a minha imaginação. Mais tarde, ao ler essa triste página de nossa história, pareceu que muitos detalhes me eram conhecidos, e ainda creio que se a velha Paris pudesse ser reconstruída, eu reconheceria aquela alameda sombria, onde, fugindo, senti o frio de 3 punhaladas nas costas. Há detalhes dessa cena sangrenta que se conservam na minha memória e que jamais desapareceram.
Por que tinha eu essa convicção antes de saber o que tinha sido a noite de São Bartolomeu? Porque, ao ler o relato desse massacre, perguntei a mim mesmo: é meu sonho, esse sonho desagradável que tive em criança, cuja lembrança me ficou tão viva? Porque, quando quis consultar a memória, forçar o pensamento, fiquei como um pobre louco, ao qual surge uma ideia e que parece lutar para lhe descobrir a razão? Por quê? Nada sei. Por certo, me achareis ridículo, mas nem por isso guardarei menos a lembrança, a convicção. Deixa eu Se só, vos... Ah, deixa eu só passar aqui, Sônia, para a gente ah, contextualizar. Então, o massacre da noite de São Bartolomeu, ou a noite de São Bartolomeu, foi um episódio da história da França na repressão ao protestantismo engendrado pelos reis franceses, que eram católicos, ou seja, eram os católicos tentando abafar o protestantismo. Esses assassinatos ocorreram em 23 e 24 de agosto de 1572, em Paris, no dia de São Bartolomeu. Então, o espírito está se comunicando, ele se sente que estava naquela época, né, e foi um dos assassinados daquela época. não, aqui é uma carta de um encarnado. Não é um espírito que desencarnado, não. É o encarnado, então, que acredita que viveu aquela época. Ele, desde criança, ele ouviu falar nisso, e aí ele começou a reviver aquela situação. É um sonho, né? Ele falou que teve um sonho quando Ele tinha acha que ele teve um sonho, diz ali, ó, é meu sonho, esse sonho desagradável de mim criança. Então, depois ele começou a estudar sobre isso, né, da história, na escola, e foi vendo que, né, ele tinha, parecia que ele estava, Identificando, né? parecia que ele estava revivendo aquilo, né. Se você dissesse que eu tinha 7 anos quando tive um sonho assim, eu tinha, ó, tá, aí ele vai contar o sonho, né? Eu tinha 20 anos, era jovial, bem posto e penso que rico. Vim bater-me em duelo e fui morto. Se dissesse que a saudação feita com a arma antes de me bater, eu a fiz pela primeira vez que tive um florete na mão. Se dissesse que cada preliminar, mais ou menos graciosa que a educação ou a civilização pôs na arte de se matar, me era desconhecida antes de minha educação nas armas, diria, sem dúvida, que sou louco ou maníaco. Bem pode ser, mas às vezes me parece que um clarão penetra nesse nevoeiro e tenho a convicção de que a lembrança do passado se restabelece em minha alma. Se me perguntassem se creio na simpatia entre as almas, em seu poder de se porem em contato entre elas, malgrado a distância, apesar da morte, eu vos responderia sim, e esse sim seria pronunciado com toda a força de minha convicção. Aconteceu encontrar-me a 25 léguas de Lima, após 86 dias de viagem, e despertar em lágrimas, com uma verdadeira dor no coração. Uma tristeza mortal apoderou-se de mim durante todo o dia. Anotei o fato em meu diário. Aquela hora, na mesma noite, meu irmão foi acometido por um ataque de apoplexia, que comprometeu gravemente a sua vida. Confrontei o dia, o instante, tudo era exato. Eis um fato: as pessoas existem. Diríeis que sou louco? Não li nenhum autor que tenha relatado de semelhante assunto. Faloei quando retornar. Talvez dessa leitura possa jorrar um pouco de luz para mim. E então, ele nunca tinha lido, porque talvez naquele tempo quase não se falasse sobre isso, né? Quem estuda o espiritismo sabe, né, que isso é possível, e o Kardec trata disso, inclusive, no Livro dos Espíritos mesmo, no capítulo 5, né, se não me engano, que é sobre a emancipação da alma, ele fala sobre os sonhos e tudo, né, que a pessoa sonha, e esse sonho pode ser uma lembrança de vida anterior, né, como pode ser outras situações também, né, mas uma das hipóteses, quando a gente sonha, que possa eventualmente se lembrar. Não é tão comum, mas pode acontecer, né? Então, agora vem o comentário do Kardec. O senhor V, autor dessa carta,
É oficial da Marinha e atualmente em viagem. Poderia ser interessante ver se, evocando-o, confirmaria suas lembranças, mas haveria a impossibilidade de o prevenir de nossa intenção. E, por outro lado, considerando-se a sua profissão, poderia ser difícil encontrar um momento propício. Todavia, disseram-nos que chamássemos o seu anjo da guarda quando quiséssemos evocá-lo, e ele nos diria se poderíamos fazê-lo. Olha que interessante essa questão aqui, né? Que ele falou que ele era oficial da Marinha. Então, a gente não sabe que horário que dormem esses oficiais, esses militares, às vezes estão em missão e não estão. Então, Kardec, voltando a reforçar aquela questão de que se pode, sim, evocar um espírito encarnado, né? E que esse espírito ele vai sentir sonolência e tudo mais. Kardec falou, era difícil encontrar uma hora para que a gente pudesse fazer isso. Você vê que interessante, né? Ligou bem naquilo que é o ensinamento que ele vem dando desde o início, né? Sim, porque ele provavelmente estaria em viagem no navio lá, ocupado em manobrar o navio, talvez, ou alguma situação que ele não pudesse deixar, né, o corpo sozinho lá e responder as perguntas, né? Eu acho que se a gente passar uns 5 minutinhos do horário, a gente consegue terminar, pode ser? Vamos ver, vamos sim. Então, evocação do anjo da guarda do Senhor V. Ele responde, atendo ao vosso chamado. E Kardec pergunta, conheceis o motivo que nos leva a desejar evocar o vosso protegido? Não se trata de satisfazer uma vã curiosidade, mas de constatar, se for possível, um fato interessante para a ciência espírita, ou da recordação de sua existência anterior. Aí o anjo da guarda responde, compreendo o vosso desejo, mas nesse momento, seu espírito não se acha livre, está ativamente ocupado pelo corpo, e numa inquietação moral que o impede de repousar. O Kardec quer saber, ainda está no mar? Está em terra, mas poderei responder a algumas perguntas, porque aquela alma foi sempre confiada à minha guarda. Olha que interessante, né? Ele era o mentor, como a gente costuma chamar modernamente, né? Era o mentor individual daquele encarnado durante muitas vidas, né? E a gente sabe até de alguns espíritos que falam mesmo, né? Médiuns, principalmente, que têm mais contato com o seu mentor, e que às vezes o anjo da guarda, né, o mentor no caso, vai encarnar e aqui o outro está no plano espiritual e é o mentor. Depois eles trocam, né, e vai indo, né, porque às vezes a afinidade é grande, né, e eles então um ajuda o outro, né. Tem até uma piadinha que o Divaldo faz, né, que a Joana de Ângeles, quando ele desencarnar, ele seria o anjo protetor, o mentor da Joana de Ângeles, que ele diz assim, aí ela vai se ver na minha mão, porque a Joana de Ângeles é bem rígida com ele, né? Aí ele falou que vai se ver na minha mão. Claro que nem sempre, né? Porque precisa que os dois estejam mais ou menos no mesmo nível, né? Então, um encarna e dá uma ligeira subidinha, né? No degrau, assim, daí já, quando o outro encarna, ele está um pouquinho melhor e pode ajudar aquele, porque a gente sabe que tem que ser alguém que tenha uma moralidade um pouco melhor que a nossa, né? Para poder nos orientar, né? Então, por isso que muitas vezes não é possível, né? Porque se você falha, né, naquela encarnação, se compromete mais, aí você volta para o plano espiritual, às vezes não consegue ser mentor daquele que já está daí mais elevado, né? Bom, então, continuando, ele pergunta, já que tendes a bondade de responder, perguntaríamos se a lembrança que ele julga ter conservado de sua morte numa existência anterior é uma ilusão. É uma intuição muito real. Na época, essa pessoa vivia muito bem na Terra. Por que motivo essa lembrança lhe é mais precisa do que para outros? Há nisso uma causa fisiológica ou uma utilidade particular para ele? Essas lembranças vivazes são muito raras. Dependem um pouco do gênero de morte, que de tal modo o impressionou que está, por assim dizer, encarnado em sua alma. É fixado, né, que ele quer dizer. Está assim, muito cristalizado ali, né? Por isso que ele lembra, né? Entretanto, muitas outras criaturas tiveram mortes igualmente terríveis, mas a lembrança não lhes ficou. Só raramente Deus o permite. Depois dessa morte ocorrida na noite de São Bartolomeu, teve ele outras existências? Não.
Que idade tinha quando morreu? Uns 30 anos. Pode-se saber... Eu sempre gosto de fazer, Sônia, uma analogia ali, um cálculo, né, da diferença, né? Então, nós estamos falando de 1860 e esse fato ocorreu em 1572, então quase 100 anos, né? Então, ele morreu com 30 anos, né? Vamos julgar que ele tenha uns 30 agora? Era 1500? 1572. Então são 300, quase 300 anos. Pois então, olha, é bastante tempo. Vamos julgar que ele tenha também uns 30 anos agora, né? Então, foi ali quase 270 anos que ele ficou. E esse tempo, ele é praticamente os mesmos tempos de outros cálculos que eu já fiz de outras comunicações. Então, ele gira em torno disso aí, mais ou menos 250, 300 anos para o espírito reencarnar. Você vê que interessante? Lógico, não dá para a gente bater o martelo, que é isso, né? Mas ele mais ou menos gira em torno disso pelos cálculos que a gente já fez de outras comunicações. Verdade. Eu já vi dizer na literatura, assim, que é em torno de 150. Mas, claro que é variável, né, também, dependendo da comunidade, dependendo de uma série de fatores, né. Mas é interessante, né, você pensar que você vai ficar muito tempo lá, né. Claro que você pode ser uma exceção, né, e como a gente sabe que tem alguns que reencarnam muito em seguida, né, tem vários casos, inclusive aqueles que foram estudados por Hernani Guimarães Andrade, por aquele outro autor que estudou as reencarnações, né, em vários locais, até na Ásia e tudo, né, esqueci o nome dele, um sueco, se não me engano. Então, aí, esses que lembravam, geralmente tinha sido uma reencarnação muito mais próxima, né, e às vezes até os parentes ainda estavam encarnados, né. Bom, então, pode-se saber o que ele era, aquela outra encarnação, 1500 lá, era ligado à casa de Coligny. Se tivéssemos podido evocá-lo, ter-lhe-íamos perguntado se recorda o nome da rua onde foi assassinado, a fim de ver se, indo a esse local, quando voltar a Paris, a lembrança da cena lhe será ainda mais precisa. Aí o mentor responde, foi no cruzamento de Bussy. A casa onde foi morto ainda existe? Não, foi reconstruída. Com o mesmo objetivo, teríamos perguntado se recorda o nome que tinha. Seu nome não é conhecido na história, pois era simples soldado, chamava-se Gaston Vincent. Seu amigo aqui presente gostaria de saber se ele recebeu suas cartas. Ainda não. Era seu anjo da guarda naquela época? Sim. E agora? A observação do Kardec. As pessoas céticas, mais brincalhonas do que sérias, poderiam dizer que seu anjo da guarda o protegeu mal e perguntar por que não desviou a mão que o feriu. Embora semelhante questão mereça apenas uma resposta, algumas palavras a respeito talvez não sejam inúteis. Primeiramente, diremos que, estando o morrer na natureza do homem, não está no poder de nenhum anjo da guarda opor-se ao curso das leis da natureza. Do contrário, não haveria razão para que também não impedissem a morte natural, tanto quanto a acidental. Em segundo lugar, estando o momento e o gênero de morte no destino de cada um, é preciso que esse destino se cumpra. Finalmente, diremos que os espíritos não encaram a morte como nós. A verdadeira vida é a do espírito, da qual as diversas existências corporais não passam de episódios. O corpo é um invólucro que o espírito reveste momentaneamente e deixa como uma roupa usada ou rasgada. Pouco importa, pois, que se morra um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, desta ou daquela maneira, pois que, em última análise, sempre é preciso que se chegue lá. E essa morte, longe de prejudicar o espírito, pode ser-lhe bastante útil, conforme a maneira por que se realiza. É o prisioneiro que deixa sua prisão temporária para fruir a liberdade eterna. Pode ser que o fim trágico de Gaston Vincent tenha sido uma coisa útil para ele como espírito, o que seu anjo da guarda compreendia melhor que ele, porquanto um não via senão o presente, ao passo que o outro vislumbrava o futuro. Espíritos retirados deste mundo por uma morte prematura, na flor da idade,
muitas vezes nos responderam que era um favor de Deus, que assim os havia preservado dos males aos quais, sem isso, estariam expostos. E eu acho interessante porque, com o decorrer do tempo, e isso é normal, né, no nível que a gente está ainda de evolução, os espíritas foram ficando cada vez mais ligados a essa questão do corpo, que você tem que cuidar do corpo, talvez até porque a gente sabe que se você for displicente com o corpo, você não deixa de ser uma forma de suicídio, né? Que já isso era falado, inclusive, no tempo de Kardec. Só que a gente tem que cuidar para que a gente não valorize demais, porque existem valores morais que às vezes são mais importantes, né? Então você às vezes precisa lutar, por exemplo, para proteger a tua família, que nós até entramos em algumas questões assim, né? Aqui uma outra vez. É um tanto polêmico, mas o que eu quis expor da outra vez é que a gente não tem que ter receio, né? Às vezes de defender e até, claro que você vai evitar de morrer e vai evitar de matar, o máximo que você possa. Mas se você não tiver outro jeito, para um bem maior, às vezes você pode sacrificar a tua vida, e isso está muito claro lá no Kardec, até para defender pessoas que você ama, ou até ele fala de um desconhecido, né, que caiu uma pessoa no mar e você pensa, puxa, vou tentar salvar, você não sabe se você vai salvar, pode ser que você morra junto, mas você faz esse ato de coragem, né, e é o que a maioria, eu entendo assim, né, eu vejo dessa forma que hoje em dia as pessoas não fazem esse tipo de sacrifício. Elas sempre terceirizam, né? Vou chamar alguém que seja capaz disso, vou... Não, as pessoas não... Elas se preservam demais a sua própria vida, né? E acho que até mesmo assim, quando você estuda, conversa, troca ideia sobre isso, as pessoas às vezes são muito reticentes e acham, não, a minha vida em primeiro lugar, né? E eu penso que não, que às vezes até por causas assim, né? Não que eu acho que deva haver guerra, não é isso. Mas se alguém provocar uma guerra e você for convocado de alguma forma, né, você vai. E isso Kardec levava essa questão também, né? Que você vai por um bem maior, digamos, né? Estão invadindo a tua comunidade, estão invadindo teu país, você tem até a obrigação de fazer essa defesa para que não haja um mal maior, que seria até o genocídio, né, a morte de muitas pessoas, né? Você, daí aquela, por exemplo, a luta pela liberdade, a luta pelas famílias, pela comunidade, tem um valor maior que a vida individual, né? Tem que ter um contrapor ao mal, né? Senão você não... Aí, se a gente pensasse da maneira que muitas pessoas estão pensando hoje, aí o mal predominaria total, porque a pessoa chegar lá e vai a cara feia, não posso fazer. É o que acontece até com as crianças hoje na educação, né? Você não pode falar isso, você não pode pegar lá, dar um puxãozinho de orelha lá e falar áspero, não é a maneira correta. Aí é que tá, existe, claro, existem exageros, eu não estou falando nisso, da violência exagerada, né? Da outra face, mas tem que contrapor o mal é o mal, se você não tem que ter essa questão. Até a questão de ideologia, a gente fala assim, quando o Kardec coloca lá de não discutir política, né? Discutir política partidária, mas ideologia, sim, porque exatamente isso, sim. Sistemas, o Kardec trazia assim, vários tipos de sistemas, né? Para entender o pensamento das pessoas, né? Até você. Então, por exemplo, como nós falamos da outra vez, o capitalismo, o socialismo e tal, são sistemas, né? Seja de economia, não é exatamente uma política, são sistemas, formas das pessoas entenderem o mundo e que até eu frisei da outra vez, mas eu acho importante frisar, isso não é só do espiritismo, isso tem no cristianismo, né? De que qualquer sistema você vai adotar para si próprio e jamais impor ao outro. Então, qualquer forma qualquer tipo de sistema, por melhor que seja, se você começa a querer impor nos outros, isso já está errado. Aí já perde o valor. E aí nós temos que ver qual que é o sistema ideológico, ou seja lá, o que for que ser colocado, que tende a fazer mais bem do que o mal, fazer o bem para as pessoas. Se qualquer um, que nem você falou, que pretende restringir as pessoas de pensar, de colocar, isso para mim é um sistema errado, é errôneo.
né? Agora, o que eu vejo aqui no texto aqui também, que é uma coisa assim, que ele colocou no final aí, que ele aproveitou aqui lá, é a questão também, até do movimento espírita, da questão dos anjos da guarda, né? Dos protetores, né? Você vê que as pessoas pensam que do protetor, meu protetor. Mas aí vem sempre, a gente vê assim, mas era uma pessoa tão boa, fazia tanto bem, por que permitiu que... Nós vimos os casos aí que nós estudamos aí que entraram lá nas pessoas que faziam trabalho de materialização lá no Rio de Janeiro, lá e mataram os médios, mataram tudo. Mas como é que o anjo da guarda permitiu? Ele falhou? Não. Existem coisas que é ligado, que ele diz ali, que é ligado à nossa individualidade de cada um, de experiências que tem que passar. Sim, às vezes acontecem tragédias dentro de igrejas, por exemplo, está todo mundo orando ali, e daí quem não tem essa noção já diz, viu como isso não adianta nada? Não adianta para o mundo aqui, né? Mas como nós somos espíritos e acabamos de ver que nós vivemos muito mais tempo lá na espiritualidade do que aqui, né? 300 anos lá, por exemplo, e aqui você vive 80, 90 no máximo. Então, o mais importante é o que você aprende, né, com a tua vida aqui, né? É o que você vai levar. E não, né? Eu vejo isso mesmo, assim, as pessoas vezes mostradas, por que não? É isso. Já aconteceu, que ele falou do rapaz ali, ele deixou bem claro. Vai querer passar para aquela... Ele fez conjuntura, inclusive, não bateu no matéria, mas você tem que passar na experiência daquele modelo, tudo passou. Mas foi tão jovem. Mas o verdadeiro mundo não é o mundo espiritual. Ele partiu antes, né? Porque nós somos muito individualistas, né? Muito materialistas, muito terreno, nós valorizamos muito. Valorizamos demais o mundo aqui, né? A vida. Não que não temos que valorizar, claro, como você falou. Sim, temos que valorizar a nossa higiene, nossa alimentação adequada, exercício. Sim, com certeza. Mas para que sirva de um instrumento para o aprendizado. E não botar isso em primeiro lugar, né? Assim como se acima dos valores espirituais. Aí não pode. Muito bem. Encerramos? Encerramos. Passamos um pouquinho hoje, mas o tema era bom e ficaria ruim se parasse na metade, né? Com certeza. Então vamos aproveitar esses instantes agora, após todos esses debates, essas conversas que têm esse objetivo de nos fazermos refletirmos, né, sobre essas questões. E o objetivo também é que as pessoas que nos assistem, sejam ao vivo ou a posteriori, que elas busquem estudar um pouquinho mais essa filosofia, essa doutrina tão enriquecedora, essa obra, Revista Espírita, as outras obras do Espiritismo, as outras obras básicas, que são 5 livros, que as pessoas possam refletir sobre isso, que são filosofias muito, muito bonitas, que nos traz aí conhecimentos, que nos ajuda a passar, principalmente nessa fase que estão passando no mundo terreno, essas fases difíceis, de muitas perturbações morais, físicas. Então, a doutrina espírita, a filosofia espírita, ela vai nos aproximar e fazer essa religação com Deus. E como eu sempre digo, nós temos que resgatar também o conceito de Deus, trazermos para uma realidade mais atualizada, mais próxima de nós. Temos que começar a trazer Deus, entender Deus como essa inteligência suprema. Temos que nos religar a Deus, acreditando que Ele está em tudo, em todos os momentos. Está aqui agora. Acreditarmos num Deus bondoso, mas a sua bondade está na justiça, que são manifestadas através das suas leis. Por isso, obrigado, Deus, por nos dar essas oportunidades encarnatórias daqui está. Obrigado, Jesus, pelo Evangelho, pela própria codificação espírita, que nós bem sabemos que foi coordenada e supervisionada por você, Mestre Jesus. Obrigado aos amigos espirituais, os anjos da guarda, os santos protetores, os
dê o nome que quisermos, mas são aqueles amigos espirituais que se ligam a nós com o objetivo de nos orientar e nos guiar na nossa jornada, principalmente quando estamos aqui no mundo terreno. Por isso também temos que modificar a maneira de pensarmos nesses amigos, pensarmos como os irmãos que estão para nos guiar, nos orientar, nos alertar, mas não para fazer as nossas tarefas. Porque se não fosse assim, não haveria progresso individual. Cada um segundo as suas obras. Assim também agradecemos a todos os amigos espirituais que estão presentes conosco hoje, aqueles que vêm para o estudo, aqueles que vêm para nos intuir, nos ajudar nas nossas explanações. Obrigado, amigos. E pedimos que as nossas vibrações alcancem, através do fluido cósmico universal, aquelas equipes, aqueles amigos espirituais que estão incumbidos do socorro dos necessitados no mundo terreno e possam ser utilizados para atender de acordo com as prioridades e as necessidades daqueles que mais sofrem. Assim, com muita gratidão e amor, vamos encerrando o estudo de hoje. Boa tarde e até a próxima semana.